Fala pessoal, estamos de volta, Horsepowercast, e hoje num episódio muito especial, que eu muito aguardei, mas confesso que no começo da Horsepower eu não imaginava que ia ser possível. O cara que eu assistia, o Like a Machine, o cara que me motivava, que eu buscava informação como referência, hoje eu estou recebendo em minha casa, em meu podcast. Dudu, muito obrigado pela sua presença, é uma honra. Do mesmo jeito que a minha esposa ali estava nervosa, ansiosa por sua chegada, para mim também é do mesmo jeito. E mesmo que eu já te conheça já há mais tempo, já tenha conversado com você tantas vezes, mas cada vez que eu estou na sua presença é sempre muito especial, Dudu. Obrigado. Obrigado, pô, eu que agradeço esse convite, pra mim é uma honra poder estar aqui e poder estar na tua casa, né, cara? Sim. Tomando um cafezinho, tá aqui de boa, obrigado por me receber com tanto carinho. Valeu, a gente que agradece. E falando em agradecimento, pessoal, eu começo aqui o nosso episódio agradecendo aqueles nossos parceiros e depois a gente já vai para nossa conversa. Agradeço a Adaptogen, a empresa que me patrocina, me ajuda nas preparações, está comigo aí nessa temporada. Precisou de suplementação? No site da Adaptogen você encontra toda a linha, comprando direto da fábrica, e também o vestuário deles é muito bacana, como por exemplo essa basqueteira que eu estou utilizando aqui, e mais uma porrada de acessórios também você encontra lá. E no cupom CAVALO sai sempre mais barato, você tem aquele desconto. Não só no site da Aptogen, mas também em todos os nossos parceiros, cupom CAVALO, você vai lembrar para trazer aquele desconto e ajudar a Horsepower. Hoje eu treinei peito e treinei aqui em casa com as máquinas da Stark. E agora a máquina da Stark ela pode estar cada vez mais acessível para a sua realidade, porque eles também têm uma linha domiciliar. Tem a linha Stark Strong, que é aquela linha robusta para maquinários específicos para bodybuilding, e eles possuem um sistema de financiamento próprio na empresa. Você faz um orçamento e consegue ter uma simulação de orçamento, podendo parcelar em muitas mais vezes do que você poderia com outras empresas. Então pense nisso, quer construir uma academia ou um estúdio ou ter algumas máquinas, uma ou outra para você treinar em casa? É possível. Chame a Stark e fala que você viu esse vídeo aqui, que você vai ter um desconto especial. E também um abraço e um lembrete para o Luciano Cruz, lá de Belo Horizonte. Tá chegando o Muscle Contest Juiz de Fora. Então, lembre-se, Luciano Cruz está trazendo o evento mais uma vez para a cidade. O Muscle Contest Luciano Cruz em Juiz de Fora vai trazer duas categorias profissionais e a gente vai estar lá para fazer a cobertura desse evento para vocês. Dia 15 de novembro, então não se esqueça, guarde essa data que eu espero todos vocês lá. E o último aviso, e muito especial para você que quer mudar de profissão ou iniciar na sua carreira como treinador ou consultor online, trabalhar com consultoria online. Hoje o caminho está muito mais encurtado, está muito mais enxuto, está muito mais dinâmico, graças à CBMF, que está promovendo cursos de musculação para especialização em treinamento, somente musculação. Para você que quer trabalhar na área, mas ainda não conseguiu ingressar na educação física, seja por tempo, por dinheiro, por investimento. Sabemos que a educação física tradicional demanda mais tempo, mais investimento, e a CPMF traz essa proposta de ser um curso dinâmico, enxuto e direto ao ponto, falando só sobre o que você realmente quer fazer, quer trabalhar com musculação. Quer saber sobre mais isso? Adicione aí, o link está na descrição e chama no cupom CAVALO que você vai ter desconto na sua matrícula, beleza? Agora, Edu, vamos falar sobre a sua nova fase. A sua carreira competitiva foi, sem dúvida alguma, de muito prestígio. Você é um ícone, uma referência do nosso esporte. E você permanece na atividade, trabalhando com o que você ama, mas agora numa outra visão, numa outra pegada e que está sendo de grande aprendizado para outras pessoas que já não estão mais competindo, mas precisam se reinventar e trabalhar no meio. Hoje você vem trabalhando na internet muito bem, criando conteúdo, vídeo no YouTube, vem assessorando o time da Max e uma base, e literalmente a base Max, né, com muito prestígio, com muitas vitórias, com muitos e bons resultados, e acho que isso tem sido incrível para a nova geração ter uma visão de alguém muito mais experiente para falar com eles. Como você se sente agora nessa nova fase da sua vida? Ou então, o atleta, cara, ele tem que entender que a competição ela é uma parte da fatia, né. Se a gente parar pra pensar, o período que a gente passa em cima do palco durante um ano, ou durante a nossa carreira como atleta, representa muito pouco, é muito pouco tempo.
a maior parte do tempo a gente passa se preparando, né, a maior parte do tempo a gente passa, produzindo, trabalhando, fazendo diversas outras coisas, mesmo que relacionadas à competição, mas a verdade é que a gente passa muito pouco tempo em cima do palco. Eu acho, cara, que o atleta, principalmente o atleta moderno, ele tem que entender que ele precisa devolver para o mundo, de alguma forma, aquilo que o esporte entrega para ele. Seja ao final da carreira, seja durante a carreira. Eu acho que cada vez mais existe uma necessidade de o atleta entender que ele precisa, de alguma forma, quando eu falo entregar ao esporte, produzir um podcast, produzir conteúdos informativos, vender a nossa modalidade, tentar desmistificar aquilo que muitas vezes as pessoas trouxeram de inverdades para dentro, mitos para dentro do nosso esporte, que pode prejudicar a evolução e a adesão das pessoas. Enfim, o nosso esporte é muito amplo, existe um vasto terreno aí a ser explorado. Eu, por muitos anos, me dediquei integralmente ao esporte, não existia internet, não existia internet, mas não a internet não era algo tão, decisivo, tão primordial na vida de um atleta. Hoje a gente percebe que o atleta precisa ter a sua rede, seu canal do YouTube, seu Instagram, né, o atleta, acima de tudo, é um influenciador, eh mas eu percebo que eu me eu me deparei com essa necessidade muito mais ao final da minha carreira. Eu costumo dizer que muitos dos atletas que se inspiraram em mim no início da carreira, assistindo Like a Machine, acompanhando, meus conteúdos, sejam o DVD ou mesmo as minhas competições, de alguma forma podem se inspirar em mim depois num outro momento da vida, porque eu estou vivendo um momento, um pouco inédito, aquilo que muitos outros atletas já passaram, mas que na verdade os atletas que viveram, assim como eu, anos competindo, se dedicando ao Mister Olímpia, ainda não se depararam com o que eu estou passando. Talvez eu fui tanto o pioneiro, o desbravador naquele início de Mister Olímpia, onde nós tivemos ali pouquíssimos brasileiros que tiveram a chance de competir e representar o Brasil no Mister Olímpia, e agora eu estou tendo a chance de ser um desbravador do pós-carreira, né. E cara, existe uma e eu percebo que, assim como eu, vão existir outras pessoas que inevitavelmente vão ter que passar por isso, e vão ter que descobrir e viver esse novo momento. É um momento de descoberta, é um momento de cara, é um momento muito difícil, a gente não se prepara para isso, sabe. O meu último Olimpia em 2022, eu fiquei muito mal, mas não pelo resultado em si, foi o pior resultado da minha carreira, mas eu estava me deparando com um sentimento de: "Não consigo mais fazer isso, cara, isso é ruim", sabe. Só que faz parte, pô, faz parte da vida do atleta. Eu estava vendo ali a moça Meg comigo na capa ali, e é isso, cara, as coisas vão pô, essa revista é muito legal. Me dá uma nostalgia ver essas revistas. É isso, cara. Eu sei que esse Eduardo aqui, ele foi responsável por esse Eduardo aqui. Eu agradeço muito a esse Eduardo aqui por não ter desistido, por ter se dedicado uma vida inteira, e não pelo aquilo que ele fez, mas por muito que ele deixou de fazer, por muito que ele abdicou para eu poder estar sentado aqui hoje. Então esse Eduardo aqui, ele só existiu por causa desse cara aqui, ó. Então, o sentimento que eu tenho, cara, é de gratidão, de poder ter sido protagonista da minha própria vida, ter traçado o meu caminho da forma com que eu gostaria, sofrendo as consequências da minha escolha, sem medo, sabe. Eu dizia para o meu pai que eu estava preparado para viver as consequências das minhas escolhas, e para isso eu tinha plena convicção de que só eu poderia ser o protagonista da minha própria vida. Eu sei que quando a gente é novo, os pais querem melhor pra gente, mas nem sempre aquilo que é melhor pra gente, na visão dos nossos pais, é aquilo que a gente deseja pra nossa vida, sabe. Então eu tenho muita noção do que eu preciso fazer agora, e sabendo que isso aqui, cara, é uma fase da minha vida, mas que ela não acabou, sabe. Assim como as competições, assim como tudo na vida, a gente vai reinventando, evoluindo, modificando. Hoje eu sou um Eduardo pai de família, empresário,
produtor de conteúdo, quem diria. Mas ao mesmo tempo, cara, eu preciso, como eu te disse no início, devolver para o mundo, devolver para o esporte aquilo que eu usufruí dele, porque hoje o que eu tenho, tudo que eu tenho veio do fisiculturismo. E como que eu posso fazer isso, cara? Eu posso fazer isso com tudo aquilo que eu tenho à minha disposição. Hoje eu tenho isso aqui, a Max Titanium, que me dá toda a infraestrutura, que me possibilita fazer as coisas. Eu tenho isso aqui, um celular, eu tenho rede, eu tenho tudo, cara. Eu tenho tudo ao meu dispor. Eu só preciso ter a noção de que eu preciso, utilizar da minha autoridade, utilizar do legado, e não simplesmente viver sobre ele, sabe. Muita gente acaba achando que o que conquistou, o que a gente fez da vida é o suficiente para permanecer ali. Agora eu vou sentar em cima desse cara aqui e vou viver dele. Não, cara, Os títulos do passado, né? existem muitas coisas que eu posso fazer. Por isso, cara, que nos vídeos que eu estou fazendo com os mais jovens e tal, eu não falo sobre mim. Eu passo as experiências que eu vivi, mas não é sobre mim. É sobre algo muito maior, sabe? Eu acho que a partir do momento que eu entendi que eu precisava parar de olhar para esse caminho, que esse caminho não existe mais, que eu preciso agora olhar para uma nova direção, eu parei de perder tempo e mais rápido eu consegui me reconstruir. É óbvio que se perguntar: "Edu, mas tu não tem vontade ainda de competir, quem sabe o Mister Olympia Master?" Eu falo: "Cara, é óbvio que eu tenho isso, eu passo na minha cabeça o tempo todo, eu chego para competir, eu chego para treinar, de repente eu me olho no espelho", recentemente até postei uma fotinho lá sem camisa, eu falo: "Porra, cara, ainda tô bom, ainda tenho", sabe. Acho que dá. Acho que dá, mas não é sobre isso, cara, é sobre entender o mais rápido possível em que as coisas mudam e que existem outras pessoas que vão viver esse mesmo processo e que eu posso ser muito útil na vida das pessoas. E quando eu entendi que não era sobre mim, que não era sobre esse cara, que era sobre o que eu ainda poderia fazer, eu parei de olhar para trás e percebi que existe um caminho muito grande ainda para frente e que não é o fim. Pelo contrário, é só um recomeço de muito ainda que eu posso fazer. Então, quando eu entendi isso e eu comecei a perceber que eu precisava fazer coisas que de fato me gerassem satisfação, me gerassem prazer, e eu fui encontrar isso logo no público jovem, cara, nos atletas mais jovens, talvez pela não sei, talvez pela facilidade que eu tenho que me comunicar com eles, talvez por um lado que as pessoas nunca imaginaram ver de mim, um lado resenha, um lado que foge um pouco desse lado mais sério que eu O Hertazieiro, a gente não conhecia o lado resenha, o lado bem-humorado, né? A gente conhece ele agora. isso. E aí, cara, eu percebi que eu tinha muito mais para mostrar, cara. Eu acho que foi isso que me motivou. Eu percebi que as pessoas conheciam o Eduardo atleta, mas as pessoas estavam longe de conhecer o Eduardo na intimidade. Por isso, eu nunca fui um cara que levei para o coração alguns comentários assim, eh, alguns comentários na internet de hate, coisa assim, porque eu assim, cara, esse cara não me conhece de verdade, sabe? Eu sei que eu transmito um ar de seriedade num primeiro contato, eu sei que eu pareço ser um cara mais sério, eu sei de tudo isso. Porque o que eu mais escuto, Hugo, é justamente isso. Achei que tu fosse completamente diferente. Eu assim, pode falar que tu achava que eu era um cuzão, pode falar. Mas pra mim é muito melhor ouvir isso do que o contrário. Pô, eu gostava de ti, te achava um cara legal. Agora que eu te conheço, eu te acho um cara maravilhoso. Entendeu? Não, isso é ruim. Agora, por exemplo, pô, eu achava que tu era completamente diferente. Pô, bacana, cara. Eu ouvi um comentário que me deixou muito feliz. Que foi assim, essa semana. Era. Cara, eu nunca imaginei que eu seria fã do Eduardo Corrêa. Cara, esse foi do caralho, porque eu olhei e falei assim: posso falar palavrão aqui? Pode. Eu achei e falei assim: porra, cara, esse é um comentário de um cara que não gostava de mim, cara. Muito bom. Continua assim, cara. Isso me traz convicção, me traz confiança no sentido de, porra, cara, eu acho que eu tô no caminho certo, sabe? Eu morei a vida toda em Floripa enquanto atleta, me mudei para São Paulo e comecei a me dedicar ao outro lado da minha carreira e eu demorei, cara, um ano para conseguir me encontrar. Eu fiquei muito perdido. Não que eu não tenho total certeza do mundo, mas eu fiquei muito perdido, muito ansioso, muito afoito em querer fazer acontecer, em querer que as coisas se definissem logo, e de repente eu tentava fazer uma coisa, não dava certo, fazia outra, não dava certo. E de repente, cara, quando eu fui me despreocupando disso tudo e fui colocando a minha essência, o meu amor e deixa as coisas acontecerem, faz por
Cara, faz da coisa como tu sempre fez. Eu nunca entrei no fisiculturismo por dinheiro, por fama, até porque isso não dava na minha época, nenhum dos dois. Você estava ciente de que seria por amor ao esporte. Completamente por apoio. Como imaginava chegar onde você chegou hoje, né, Duto? Cara, não imaginava e também não imaginava ter o que eu tenho hoje, não imaginava viver da forma com que eu vivo hoje, porque eu não imaginava o fisiculturismo pudesse me oferecer tudo isso, sabe. Então, cara, eu achei que quando eu parei de colocar uma obrigação, um peso em cima de mim, falei: "Cara, deixa eu viver isso aqui, deixa eu tentar fazer as coisas pelo simples fato de gostar de fazer sem ter alguma coisa em troca, sem querer, número, sem querer hype, sem querer deixa eu tentar botar um pouco do meu amor, da minha essência, que foi isso que me colocou aqui". E aí, cara, de repente, fui encontrando os projetos, fui encontrando os atletas, fui me abrindo para o público, fui me soltando, fui me mostrando mais. Cara, como eu disse, é só o início, mas é um início que causa muito impacto, porque da mesma forma que eu acessei muitas pessoas enquanto atleta, eu estou conseguindo fazer isso agora como ser humano, como um produtor de conteúdo, como um influenciador mesmo, sabe? E, pô, eu tô muito feliz, cara, tô muito feliz e que eu percebo que no nosso cenário hoje, cara, as pessoas estão valorizando muito essa autenticidade, essa tipo, o cara faz pelo simples fato de acreditar que aquilo realmente é algo bom, sabe. Eu acho que cada vez mais a palavra influenciador tá tomando eh um peso, literal, assim, influenciador, o público está ficando menos tolerante àquele cara que simplesmente fala porque está recebendo para falar. O laço tá pra cima. Eu acho, cara, que as pessoas estão valorizando muito mais hoje a autenticidade, a verdade, né. Exato, a verdade. O cara: "Porra, esse cara me convence, porque ele fala a verdade, ele vive aquilo", sabe. Influencia positivamente, né? E eu comecei a tentar ser eu, sabe, deixa eu tentar ser porque é difícil ser a gente, né. Por que que a gente é difícil ser a gente na frente da câmera? Porque a gente tem muito medo do julgamento das pessoas, cara. A gente fica o tempo todo preocupado, como que as pessoas vão aceitar a gente? Será que as pessoas vão me julgar? Talvez eu preciso fazer um tipinho, talvez eu preciso ser um pouco mais. E aí, cara, quando eu entendi, quer saber, cara, eu sou assim, eu não preciso mudar, eu preciso me mostrar mais. A partir do momento que eu me expus mais à câmera, as pessoas começaram a entender que eu tinha um humor um pouco ácido, que eu gosto de uma tirada, que eu gosto de dar um tapa na cabeça de alguém, mas que eu também sou o cara amoroso, que eu sou o cara que gosta que é carinhoso, que é família, que é um bom marido, que é um bom amigo. Então, por exemplo, se fosse um tempo atrás ela ia ver meus vídeos com o Ricardo Lobo, eu ia: "Coitado, o cara tá humilhando o moleque". De repente a galera começa a me entender melhor e fala assim: "Porra, isso é amor, isso é carinho, então isso é cuidado". Cuidado. Então quanto mais eu comecei a expor meu lado, expor quem eu sou de verdade, mais as pessoas puderam ter a chance de compreender. E cara, pra mim tá sendo uma reinvenção. Não vou dizer que é fácil, é muito difícil porque, eu me cobro muito, assim, como atleta, era algo que aprendi a fazer, eu fazia muito bem. Enquanto atleta, eu fazia muito bem. Cara, eu entendo muito de fisiculturismo, mas eu não entendo nada disso aqui. E aí eu comecei a tentar levar da mesma forma com que eu levei o início da minha carreira. Cara, mas eu também não nasci sabendo de fisiculturismo e cheguei no Mister Olímpia. E então, como que eu fiz isso? Eu fiz isso sendo autêntico, sendo eu, colocando amor, colocando essência. E é o que eu tento fazer hoje no mesmo trabalho que eu faço, tentando colocar sinceridade, colocar eu dentro do processo, sabe. Então, cara, eu acho que é isso, acho que eu consegui resumir bem um momento da minha vida. Tô feliz, assim, sabe. É muito bom ver esse seu depoimento, porque ele mostra que você realmente foi privilegiado em dar 2 starts em um movimento que pode ser seguido. Você ensinou muita gente a ser atleta, você ensinou muita gente o que é o bodybuilding, porque lá no começo você era pioneiro, e agora você está ensinando muita gente a se reinventar, depois que te aposenta, depois de que para alguma coisa, depois que chega em um momento da vida e precisa tocar um novo rumo. Porque muitas pessoas ainda, quando chegam nessa decisão, nesse momento de tomar uma decisão importante, fica empacado com as coisas do passado e não consegue dar um passo adiante. Então você está tendo em vida essa grande oportunidade de mostrar isso para as pessoas com excelência e com transparência, sendo você mesmo, né, Edu? Assim, ó, eu ficava na dúvida
como eu seria depois que eu não tivesse mais o objetivo competitivo, sabe? Eu ficava assim, ó, enquanto eu estava treinando, no momento enquanto atleta, treinando para o Mister Olímpia, eu ia lá fazer uma série assim, eu tava pensando assim, cara, quando eu não estiver mais me preparando, eu vou botar 3 placas só. Que eu tava lá fazendo a remada com símbolo. Aí eu caí, quando eu parar de competir, eu vou botar só 3, porque 3 é mais fácil para fazer. Aí eu ia lá, comia minha refeição, aí eu falava assim, nossa, cara, quando eu não tiver mais competindo, eu vou colocar mais uma gema, sabe assim? Eu ficava pensando como que seria a minha vida parando de competir. Se tirasse a competição do meu caminho, que as minhas ambições iriam diminuir, que eu ia ficar um cara mais flexível, que ia ser relaxar. Cara, a verdade é que quando eu parei de competir e comecei a viver esse lifestyle sem o objetivo de, sem ter uma data certa para ir competir, eu, eu percebi que eu estava sendo mais rigoroso do que nunca, cara. Porque eu percebi que aquilo fazia parte de mim e eu vi que eu precisava daquilo, que o desconforto fazia parte da minha vida, que eu me tornei, assim, amigo daquilo, sabe, cara? E aí isso foi uma coisa que eu acabei descobrindo, porque eu treino muito mais do que eu preciso, eu faço muito mais dieta do que eu deveria, e a minha luta é justamente para conseguir me tornar esse cara mais flexível, esse cara O mais... exemplo hoje foi eu perguntando de manhã se você poderia comer hambúrguer hoje, né? Você falou, Eu podia comer hambúrguer, só que eu tirei uma foto, eu tava fazendo o cardio, eu me obrigo a fazer pelo menos 5 sessões de cardio por semana, né, 5 vezes na semana. Cara, quem mandou fazer 5? Sei lá, cara, eu, sabe? E eu falei, hoje eu vou pular o hambúrguer, cara, porque eu preciso manter uma frequência, eu preciso manter uma constância, porque é isso, cara, é o que eu passo pra galera. Como que eu consigo passar para o público a verdade se eu não pratico ela? Como que eu consigo explicar para uma pessoa quais as reais dificuldades de seguir, de ter adesão? Sejam muito bem-vindos a um novo quadro aqui no meu canal Segredos de um Olímpia. Finalmente, de uma vez por todas, você vai aprender os segredos de desenvolver uma dorsal poderosa. Aqueles segredinhos que eu guardei para você, aqueles segredos que eu utilizei ao longo de todos os meus anos de carreira, eu vou passar aqui para vocês. Por que desenvolver uma dorsal? Um físico sem dorsal é um físico sem flow, é um físico sem harmonia, é um físico estreito. Se você parar para pensar, quando um alfaiate vai fazer um terno, ele faz justamente um terno no formato de V. A sua dorsal dá esse formato de V. É a sua dorsal, é a sua cintura escapular bem desenvolvida junto com o peitoral e ombro, mas isso vai ficar para o próximo episódio. É justamente a dorsal que vai te dar a harmonia, que vai gerar essa desproporção entre cintura escapular e cintura pélvica. Essa desproporção é positiva. É justamente a dorsal que dá o caimento para a roupa, é a dorsal que dá o caimento para o seu físico. Por isso que ela é tão importante. Então, mulheres e homens, quando você desenvolve uma dorsal, você está privilegiando seu físico não só de frente, mas de espessura e de lado, espessura de lado e principalmente de costas. São os detalhes, porque quando a gente desenvolve a dorsal, ela não se desenvolve sozinha. Ela se desenvolve com um conjunto de grupos que incluem posterior de ombro, romboides, lombar. Então, é justamente isso que eu vou ensinar aqui para vocês. Então eu separei 5 dicas que vão te guiar nesse treino que está imperdível. Então acompanhe e preste atenção em cada uma delas. Primeira, posição dos cotovelos. Essa dica ela é muito importante e ela deve ser usada não só nas puxadas, mas também nas remadas. Então preste atenção na posição dos cotovelos. Você tem uma tendência a jogar os cotovelos dessa forma para trás. Então você vai, posicionar os cotovelos dessa forma aqui, trabalhando aqui, dessa forma, respeitando, não cedendo nunca os cotovelos para trás. Da mesma forma que o cotovelo é importante nas puxadas, nas remadas funciona da mesma forma. Quando você vai fazer uma remada, ou seja, uma extensão de ombro, o cotovelo vai guiar a direção. Então, se você jogar o cotovelo para fora, você está fazendo
uma rotação interna. E isso não é interessante quando a gente fala de amplitude de extensão de ombro. Você quer fazer uma maior amplitude de extensão de ombro para contrair mais a dorsal. Então você vai fazer esse movimento aqui, ó. Eu nunca Ó, simplesmente fiz o cotovelo algo vai porque guiar o movimento. só tinha que fazer. Claro, não ficava Então enchendo o nunca saco dessa dele, mas forma eu aqui, tinha- ó. Eu sempre quis aprender, eu sempre Ó, quis você entender vai o processo, mas o que tá trazer acontecendo no dessa corpo, forma. sabe? E primeiro que eu aprendi que A as não coisas ser que você funcionam vai de formas fazer diferentes, em uma momentos remada diferentes, com então não existe uma abdução, receita. Acho que é com isso que deixa o nosso abdução de esporte ombro. Isso também, já é outro movimento. Mas mais enquanto remada, encantável, você vai assim, respeitar encantado, né? Um esporte o movimento do encantador, cotovelo, né? trazendo É o ele de fato forma a gente fechada, saber que, cara, ativando são bem 5 essa musculatura da grande 5 dorsal histórias aqui. completamente diferentes, Ó, para 5 conseguir respostas acessar ao teu essa organismo. parte da dorsal, da São grande 5 dorsal de cenários forma bem completamente diferentes. Então específica, eu o percebi cotovelo, que tanto o nas segredo máquinas quanto no peso livre, aqui, é ó, muito em conseguir importante. Então você perceber vai as utilizar coisas, essa sabe? dica aqui também. Então eu adquiri Ó, muita então você vai percepção, trazer o então até tem cotovelo uma fechado brincadeira no aqui, ó, Instagram de avaliação fazendo de uma shape da extensão galera. pura Talvez do eu ombro, ó, eu dessa comecei a forma, perceber que jogando o o cotovelo maior dessa forma, poder do e nutricionista, não cara, tá assim. aqui, ó, na Você vai percepção, no fechar o cotovelo. diagnóstico. A partir do momento Ó, que você tu vai consegue fechar, compreender e fazer o trabalhar diagnóstico, tu consegue agir. dessa E agir forma. é conhecimento, né? Aí tu Ó, sabe o que precisa ser feito, mas cotovelo rente ao corpo, eu acho que essa é a maior fazendo uma dificuldade, extensão cara. pura do E ombro. tudo isso, cara, Já anota aí. muitas das Dica coisas não se 2, aprende em usar as faculdade. engrenagens. Se aprende na vivência, se aprende na prática. E a faculdade te traz a bagagem técnica, a fisiologia, a bioquímica, isso tudo é necessário. Mas tu não tem a percepção, tu não tem a visão, tu não tem o diagnóstico, tu não sabe como agir. Então acho que eu me tornei um cara mais completo por ter vivido toda essa experiência ao longo dos anos e hoje, cara, eu preciso utilizar isso para alguma coisa, sabe? Seja para ajudar as pessoas, seja para ensinar as pessoas, mas eu percebi que as coisas só têm sentido a partir do momento que tu utiliza elas para algo. Agora, eu simplesmente colocar meus troféus em cima da sala e contar uma história e viver disso, cara, o que que eu tô agregando na vida das pessoas? De que valeu eu ter passado por 12 cirurgias, se não for para ensinar alguém que quebrou o braço e precisa melhorar mais rápido? Se não for para estar dentro do CT da Max Titânio, falando para um atleta, cara, faz exatamente isso que pode economizar um mês da tua vida. Então, assim, hoje eu percebo que eu tenho um papel muito relevante no sentido de poder fazer diferença na vida das pessoas. Quando eu falo pessoas, seja do iniciante, seja do seguidor do Instagram, ou mesmo de um atleta a nível Olímpia, sabe? Então, eu acho que a gente só dá sentido às coisas que a gente viveu a partir do momento que a gente usa elas para impactar a vida do próximo, né? Com certeza, ser útil. Edu, eu, assim como muita gente da nossa geração, se motivou com o Like a Machine. E hoje em dia você tem a nova versão dele, que é o seu dia a dia, é o seu trabalho, através do YouTube. Eu queria saber se hoje gravando, ou se em algum momento você gravando um vídeo para o YouTube, te dá alguns uns lances de nostalgia, de lembrar do Like a Machine, e também queria que você contasse sobre como surgiu ele, a ideia, o ano que ele foi, para quem nem tem essa noção do que foi esse vídeo, esse documentário, esse filme, né? O impacto que ele teve na nossa comunidade, porque foi incrível. Conta pra gente um pouco quando ele surgiu, o porquê, que fase da sua vida que ele foi gravado, né? Para que quem ainda não assistiu, ao ver você falar, vá procurar e aonde encontrar, para que as pessoas assistam aqui, quem ainda não viu esse feito incrível da nossa comunidade. O Like a Machine, ele tá disponível no YouTube, no canal Jabaculê Filmes, que foi a produtora que fez, né? Se digitar Like a Machine, Eduardo Corrêa também encontra, mas o oficial é no Jabaculê É a Filmes. mesma produtora da Batalha dos 80? É, É a mesma. produtora do Rafa, é. Welcome to the United States again. Moving up from 202 a couple months ago. Vai.
Foda, meu irmão. Tipo assim, eu sinto a música, sabe? Que a gente acabou de fazer todas as comidas pra viagem. Esquentaram pra mim a comida. Por isso que eu vou fazer amizade com os comissários. Eu acho que esse é o segredo de qualquer profissional, tanto no bodybuilder quanto em qualquer profissão na tua vida. A partir do momento que tu sente prazer no que tu faz, tu é um bom profissional. He's like a combination of a computer and a machine. How can I make this machine even better? This is Eduardo. He wants to know why and how so that he can make that machine, his body, even better. E o que aconteceu, cara, foi que eu tava na Radar em 2012, na Academia Radar em Copacabana, e tava lá o Jorlan, tava lá aquele cara da Animal lá, como é que é o nome dele? Tem um antebraço, o Frank McGrath, é. Eles estavam treinando lá, eles estavam gravando, será que era a Batalha dos 80? Eu acho que foi depois. Que tem um depoimento meu treinando lá. Tem um depoimento que é o do Paulo Musi, isso é a Batalha dos 80? Isso, a Batalha dos 80 conta a história de 4 bodybuilders, do Jolando, esqueci o nome dos outros. Mas enfim, e aí tem uma participação do Musi e tem uma Lá que ele fala aquilo lá de quer ficar grande e pesado, toma uma colher de chumbo. Que ele falou isso naquele filme, virou quase que um meme na época. Isso, ele cabeludinho, novinho. Tem uma fala do Musi e tem uma pequena fala minha também na Radar nesse dia que eles estavam treinando lá. E lá eu conheci o Rafa e ele falou que ia fazer um DVD. E eu falei que eu queria contar minha história, enfim, a gente trocou contato. E eu falei pra ele o seguinte, cara, quando eu estiver na reta final da preparação, eu vou te ligar. Em 2012, se eu não me engano, não sei, foi 2010, talvez. Em 2012, faltando 2 semanas para eu competir, estrear na categoria Open no Flex Pro. 2011 eu não competi porque foi onde eu descobri que eu tinha uma lesão parcial no tendão do tríceps que veio a romper 10 dias antes do Mr. Olympia de 2008. Eu não competi em 2011, fiz um procedimento BLP, uma infiltração, e fiquei me preparando para estrear na Open, na categoria Open, porque eu já não cabia mais dentro da categoria 202, na época 91,6 quilos. Eu estava com 100 quilos seco e faltando 101, 102 quilos seco e faltando 2 semanas para competir o Flex Pro em Los Angeles. Isso era início do ano, mais ou menos em, sei lá, fevereiro. Ele era um campeonato que falei tinha um antigo Ironman, né? Então era um campeonato de muito prestígio e ele acontecia 2 semanas antes do Arnold Classic Ohio, Columbus, Ohio. O Arnold Classic todo mundo conhece. E aí eu, cara, ligo pro Rafa, não ligo, ligo pro Rafa, não ligo. Eu achava que aquilo pudesse atrapalhar minha preparação, nunca tive ninguém me filmando. A gente sempre tem uma tendência a achar que qualquer coisa vai nos desvirtuar do nosso caminho. Naquela época era muito bodybuilding caverna, né? Então você queria ficar isolado e fazendo o seu. Queria fazer isso. E todos os DVDs que tinham naquela época era treino. Tu botava lá qualquer atleta, sendo mexicano, qualquer nacionalidade, tu via lá o cara fazendo 4 séries do mesmo exercício,
descansando entre as séries, repetia 4 séries de outro exercício. Igual o Blood and Guts. Isso, e eu passava rápido porque eu queria ver o cara chegando em casa, queria ver se ele ia bater um shake, aí o Jay Cutler, os vídeos do Jay Cutler mostravam um pouquinho ele tomando café, ele comendo, então eu queria ver essa parte. Eu não queria ver só o treino. E aí eu falei, pô, cara, se eu fosse fazer um DVD, eu acho que eu ia mostrar um pouco da vida, aquilo que eu gosto de ver nos DVDs, e não só aquela parte do treino, 3, 4 séries iguais, que é um pouco chato, é massivo para quem tá assistindo. E aí eu liguei pro Rafa, falei, Rafa, é o seguinte, faltam 2 semanas, se quiser vir pra Floripa, cobrir meu evento, viajar comigo pros Estados Unidos e registrar tudo, vai ser bacana, mas assim, cara, te peço, massa da descrição, não quero me gastar energia com aquilo, não quero que isso me consuma, não quero que isso me desconcentre, eu não vou dar trela pra câmera, eu tava tentando me abster de todas as obrigações que eu teria, porque eu não queria ter esse compromisso com a câmera. Ele falou, Edu, relaxa. Foi pra Floripa, chegou lá em casa, eu morava num apartamento pequeno com a Carol, mas tinham 2 quartos, ele ficou num quarto, eu e a Carol a gente dormia num outro quarto, a gente tinha uma sala, cozinha, e eu falei, cara, minha vida é isso aqui, minha vida é comer e treinar. E aí ele começou a registrar tudo, assim, cara. Eu lavava minha louça, acordava de manhã, fazia meu café da manhã, tudo muito simples. Sentava numa mesinha com uma parede laranja no fundo, comia ali minhas refeições, assistia meu futebol de manhã. Cara, e eu achava que, cara, quem que vai querer ver isso, cara? Isso é a minha vida toda, é chata pra caralho, eu faço isso todo dia, cara. E aí, beleza, ia pra academia, filmava, aí pegamos um avião, fomos aos Estados Unidos, mostrei como tu levava as comidas, que eu etiquetava, que eu preparava tudo bonitinho e tal. Mas eu sempre fiz isso, sabe? Isso, inclusive, aprendi com um casal que eu morei nos Estados Unidos, a moça me mostrou como que deveria ser essa organização, eu aprendi desde cedo, sabe? E aí fui para os Estados Unidos, encontrei o Chris Aceto, fui pra Venice, essa parte eu já achei que poderia ser mais legal. A gente sempre tem uma tendência a valorizar tudo que é gringo, né, cara? Aí cheguei em Venice, encontrei o Chris Aceto, encontrei os caras que iam competir contra mim, era a categoria Open, então tinha os caras famosos lá e tal. E aí registrei tudo isso, saído de lá fui pra casa do Dennis James em Phoenix fazer uma temporada para poder estrear no Arnold Classic na categoria Open, e ele voltou pro Brasil. Claro, meses depois, lançamos o DVD e a galera começou pá, 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 pá. Eu lembro que ele saiu do Rio de Janeiro e me encontrou numa feira em São Paulo, não sei que ocasião de feira que era, que ele trouxe caixas e caixas de DVD e deixou dentro do stand da Probiótica na época. Eu tava fazendo uma presença lá. E ela ficou triste, né? Tava eu e o Chico, a gente colocou as caixas embaixo do balcão e começamos a vender e autografar de mão, assim. Não aceitava máquina de cartão, não tinha tão pouca aproximação de Pix, não existia Pix. Ou o cara chegava ali com 60 pila em dinheiro e levava o DVD autografado, não tinha como. Eu não tinha nem troco. Se o cara chegava com 100 conto, eu dizia, cara, por favor, vai lá trocar o dinheiro porque eu não tenho troco. Ou tinha ou não tinha, era difícil a gente conseguir. E aí, cara, eu chegava lá com 60 pila e pagava o DVD, eu vendi algo em torno de 60 mil reais. E Que legal. assim, na mão, cara. E eu nunca tinha mexido tanto dinheiro na minha vida, e aquilo pra mim, era porra, eu nunca fiz as coisas movido por dinheiro. Eu não sei se isso é uma qualidade ou um defeito. Eu sou muito de fazer e tão pouco de quem cuida das finanças é a Carol, eu sei de nada nunca, eu sou fazedor. E aí, cara, ia lá, autografava, falava pro pessoal e vi que aquilo era uma coisa bacana, sabe? E aí, cara, aquilo ali se tornou, assim, algo muito importante dentro da nossa bolha, a galera que assiste, porque eu acho que eu consegui transmitir, cara, aquilo que eu te falei, aquela verdade, aquele amor, aquela sinceridade, aquela essência. E ali, cara, tinha muitas lições dentro daquele DVD guardados que eu tão pouco podia imaginar. E aí, cara, o que ninguém sabe, eu já falei algumas vezes, mas talvez tu nem saiba, que anos depois, em 2016, eu competi meu último Olímpia, e depois eu passei por diversas cirurgias no meu braço, eu tenho uma artrose nesse braço aqui, inclusive alguns médicos já achavam que eu deveria ter colocado prótese, enfim, eu passei um drama com esse braço, operei ele 3 vezes para conseguir voltar a treinar, nem sabia se competir era uma possibilidade, e eu queria registrar o meu retorno aos palcos em 2019, naquele New York Pro que eu perdi para o Oscar Nani. Lembro. A galera lembra. Talvez se eu tivesse ganho, ninguém lembrava. Viu? Aquele segundo lugar foi assim, Nani foi inesquecível, né? Aí eu levei um filmmaker
o Cris Silva, um cara super talentoso, e foi a Floripa, fizemos a mesma coisa. Foi a Floripa, filmou a minha vida, pegamos o avião, fomos para Nova York, gravamos o gravamos a competição lá, e a ideia era fazer o Like a Machine 2. Baseado na minha vida em Floripa, mesma coisa, pegar o avião e ir lá. Acabou Nova York, vamos gravar Olímpia? Vamos. Fui pra Floripa, fomos pra Las Vegas. Eu tava voltando a competir depois de 3 anos parados, então tinha muita coisa que eu precisava falar, que eu precisava externalizar, e foi bacana, porque eu dei muitos depoimentos legais. Filmamos minha intimidade dentro do quarto, meus momentos pessoais. Tentei, inspirado no 1, tentei trazer aquilo que eu acho que as pessoas gostariam de ver, que era a minha intimidade mesmo no do 2. Acabou o campeonato. Eu tinha rompido o super espinhoso do ombro, precisava passar por uma cirurgia. Cara, vamos filmar a cirurgia? Vamos. Voltamos pro Brasil, fomos pro hospital filmar a cirurgia. Faz o depoimento, grava a cirurgia. Cara, tá faltando alguma coisa. Vamos filmar o depoimento dos amigos, dos familiares, para tentar intercalar, fazer uma coisa meio Michael Jordan, vamos. Gravamos com todo mundo e foi uma choradeira danada, que ninguém consegue falar sem se emocionar. Carol deu depoimento, meu Deus do céu, ela disse assim, não, vou pedir para apagar isso, vou fazer de novo, porque ela chorou muito. Falei, não, é isso aí que vai. Aí, gravamos, tá. Aí, enfim, cara, as coisas foram acontecendo, mudança de empresa, entrei para Max Titânio. Aí chegou uma hora que eu falei, cara, esquece, isso virou um documento atemporal. Agora não tem mais como a gente soltar isso aí. Vamos guardar, vamos pensar. Eu vivi tanta coisa, abri a Iron BL, fui para Max Titânio, agora eu preciso sentar, organizar, catalogar todo esse conteúdo, fazer depoimentos de algumas pessoas, porque minha vida foi muito de lá para cá, aconteceram muitas coisas muito relevantes que não dá para ignorar. E vamos tentar organizar esse conteúdo e tentar lançar esse DVD, o 2. Só que nesse tempo eu comecei a escrever o livro. E aí eu tô quase terminando o livro e agora eu tô na dúvida. Talvez eu lance o documentário e posteriormente o livro. Então eu tenho esse material, cara, é muito rico, as pessoas vão poder, as pessoas que acompanham a minha carreira, acompanham o Like a Machine, vão poder ver um material exclusivo que nem eu vi, nem eu vivo. Hugo, no meu Like a Machine 1 tinha a minha avó, que ela já era velhinha, ela tinha quase 100 anos, e ela faleceu depois com 103 anos. E o 2 tem eu visitando ela no túmulo, tem eu falando sobre legado, coisas assim, sem roteiro, foi muito espontâneo. A minha mãe deu uma entrevista pro filme na casa onde ela nasceu, que era da minha avó. Enfim, cara, a gente fez um negócio muito legal. E, enfim, cara, as pessoas não têm oportunidade de poder ver material exclusivo que eu também não fiz questão de assistir, eu não assisti nenhum depoimento, não assisti nada, e foi filmado uma qualidade absurda, já era uma câmera muito boa na época. Eu só preciso organizar esse material e quero lançar o filme e, cara, eu acho que eu vou disponibilizar esse filme de forma gratuita, acho que vai ser uma coisa, talvez eu vou disponibilizar ele, eu ainda não decidi, muito provavelmente vai ser uma série de episódios no canal do YouTube, porque o meu objetivo não é monetizar com isso, o meu objetivo é tentar contar essa história para o máximo de pessoas possível, e aí lançar o livro. Aí o livro eu quero viajar o Brasil inteiro, e cara, e olha como Deus é bom. Tudo isso, cara, aconteceu porque eu não consegui lançar por que que eu não consegui lançar o DVD? Porque entrou a pandemia, cara, e o cara que é o meu sócio, o Cris Silva, ele precisava trabalhar, ele tem filho, ele tem contas para pagar, e quando entrou a pandemia, cara, ele parou de trabalhar. A pandemia, quando voltamos meio que ao novo normal, ele não tinha mais tempo de se dedicar ao DVD, ele precisou fazer o corre dele, e a gente deixou esse projeto meio de lado. Só que foi o tempo, cara, que eu precisei para me reinventar, para eu poder assimilar toda essa mudança de cenário, para eu poder entender qual era o meu novo momento na vida, para eu poder aprimorar minha comunicação. Então hoje, talvez se eu tivesse lançado há 2, 3 anos atrás, talvez ele não teria o mesmo impacto, o mesmo alcance que eu teria hoje nesse novo momento. Então as coisas aconteceram como era para acontecer. Então eu tenho esse material guardado que ninguém nunca viu, nem eu. E um livro, cara, que eu estou muito, muito ansioso em poder lançar, porque aí ele já é carregado da minha bagagem atual, ele já traz as experiências, ele já traz reflexões. A ideia do livro é contar a minha história, trazer reflexões também, sabe? Eu quero um livro para falar não só da minha carreira, um livro autobiográfico, mas eu quero também
falar um pouco sobre performance, sobre mentalidade, sobre outros aspectos da vida em que servem para outros âmbitos da vida também. Essa é que não é um vídeo exclusivo, não é um livro exclusivamente para um atleta bodybuilder, não é um guia do fisiculturismo, mas um guia da vida, sabe? Então, eu vou voltar aqui quando eu lançar o livro, Nossa, aqui vai ser uma vou voltar aqui. Olha que legal, né? O quanto esse tema que eu trouxe aqui ganhou corpo com a sua fala, porque eu fui simplesmente trazer um assunto nostálgico para quem não assistiu ainda, e você conta dele e ainda traz duas grandes novidades, que vai ser a continuação em um livro. Então, pessoal, ó, lição de casa, depois disso aqui, se puder, assista no canal do Jabacuri, o Like a Machine 1, e aguarde para quando sair o 2 no canal do Edu, porque com certeza vai ser fenomenal. E quem tiver a oportunidade de, assim como comprou a primeira edição do Like a Machine em DVD pela mão dele, pegou autografado, quando sair o livro, não perca a primeira aparição sua vendendo o livro e autografando. A gente tava falando, né, aqui nos bastidores, a gente tava falando o quanto isso aqui gera experiência pro leitor, o quanto isso aqui, aliás, vai de tato, né, cara? E a ideia do livro é essa também. Muita gente perguntou se eu vou lançar o livro em e-book, se eu vou lançar eletrônico. Talvez sim, mas no primeiro momento eu quero aqui, ó, eu quero autografar o livro, quero te entregar o livro, sabe? Eu acho que isso é uma experiência para quem gosta de ler ou para quem viveu essa época das revistas, que é algo. É resgatar também, é honrar aquilo que no início foi também um combustível para você. Eu acho que assim como para mim, as revistas motivaram você a cada uma que você folheava, a cada uma que você adquiria, talvez alimentava o seu sonho de um dia estar na capa de uma delas. Saiba vocês aí do outro lado que esse aqui era o nosso canal do YouTube, isso aqui era a única forma que a gente tinha de conhecer o que estava acontecendo no mundo. Hoje vocês têm o privilégio de ver o Derek confrontando com o Nick Walker e poder ouvir o árbitro central a quase que em tempo real, explicando, justificando o porquê daquilo. É ao vivo, né? Antigamente, cara, a gente ia saber das notícias 2, 3 meses depois. Quem tinha dinheiro para comprar uma revista dessa, porque aqui, deixa eu ver, aqui nos Estados Unidos a revista custava $6,99. Mas aqui no Brasil eu cheguei a comprar edições dela, eu pegava emprestado de um amigo que pagava R$100 na Flex na época, e chegava uma só, uma na livraria. Caramba. E as poucas pessoas tinham acesso às revistas, né? E o Mister Olímpia era em setembro, eu chegava aqui no Brasil, novembro, dezembro, chegava o ano. Do ano, né? E aí ia sair no Jornal da Musculação, ia sair nas revistas brasileiras depois, né? Então a gente veio de tempos difíceis, pessoal. Realmente, hoje você tem acesso a tudo em tempo real. Assiste o Mister Olímpia ao vivo, de graça. Hoje temos transmissão gratuita também. Eu lembro que quando eu comecei a Horsepower, eu assistia o Mister Olímpia, tinha aquela fase dele que era paga, né? E também foi uma vez transmitida pelo canal, para aquele site, lembra do bodybuilding.com, que era o maior site. Eles compraram os direitos autorais, né? Transmitiram algumas vezes. E lembro dessa fase também, né? Que as pessoas no Brasil não acreditavam muito na suplementação brasileira. Também ela melhorou muito. Então a onda da galera era comprar importado, comprava nesse site, e outros sites tinha que esperar aquela ansiedade de chegar ao suplemento. Lembra dessa fase? Lembrou, se lembrou. Nossa, como era difícil ter acesso às coisas lá. E quando chegava, ai, a caixa chegou, era aquela nostalgia. Ou você queria comprar alguma roupa que o atleta usava lá, e quando você tinha acesso àquela roupa, putz, era a melhor roupa do mundo. Eu lembro que uma vez eu consegui comprar uma jaqueta preta igualzinha do Frank McGrath, que era da Animal, preta de zíper, que ele usava nas propagandas. Até o bonezinho preto dele eu comprei. Nossa, eu ficava feliz demais de ir pra faculdade com aquela roupa. Todo mundo perguntava, onde você comprou? Onde você comprou? Ah, esperei quase 50 dias para chegar. E o pessoal queria saber. Então tudo naquela época pra gente, né, Edu, tinha mais valor. Era mais difícil, era quase inacessível. E hoje tá tudo à nossa disposição. Então é uma fase muito diferente. Claro que muito gostosa que a gente vive de não nos faltar nada. Mas acho que a escassez e a dificuldade da nossa época tinha o seu brilho, né? O seu prestígio. Tinha, cara, a exclusividade, né? A escassez, é exatamente isso que você falou. A falta da acessibilidade, né? Algo ser inacessível a gente
aumentava ainda o desejo, né, de a gente pertencer àquilo, a gente ter aquilo, né, e muitas vezes não tinha oportunidade nem de comprar, mas poder ter a oportunidade de segurar uma revista, olhar, e cara, a gente foi inspirado assim, né, isso aqui foram os nossos influencers, né, sim, da época, né. E Edu, eu não sei se já te falaram isso com a visão de um telespectador que assistiu ali o Like a Machine. A gente tinha a impressão de que você parecia um atleta gringo no filme, porque era muito próximo do que a gente via na revista, porque você se inspirava nelas. Era nítido que o seu lifestyle, o seu dia a dia era baseado no melhor que tinha do esporte. Então, as suas roupas, a suplementação que você usava, o seu jeito de treinar, as máquinas que você treinava, acho que você treinava lá na World Gym. Então ela já era uma academia americanizada, com Hummer, coisa que aqueles anos atrás, era raro você ver um Hummer no Brasil. Sim. E a gente ficava vendo ali encantado, e se você ficasse lá 8 séries fazendo a mesma coisa no Hummer, era interessante, porque a gente estava ali vendo até a biomecânica da máquina, aquele ambiente, aquela atmosfera, era tudo muito louco, era como se estivesse folheando uma revista, só que no vídeo. Então acho que por isso que o Like a Machine foi tão da hora, tão incrível de acompanhar, porque a gente estava vendo um brasileiro vivendo como um bodybuilder americano No Brasil. no Brasil. Então, cara, aquilo ali acho que alimentou o sonho de todo mundo. Isso. E isso que deu assim, ó, a virada de chave da nova geração aceitar e querer ser fisiculturista também. Cara, eu acho que eu não tenho muita noção o quanto as pessoas pararam a vida delas e dedicaram o tempo delas a assistir aquele filme, sabe, assistir a minha vida, cara, a minha rotina normal, sem glamour, sabe, apesar de eu estar treinando em bons equipamentos e vestindo roupas da Jordan, mas era sem glamour, cara, era acordando, fazendo café e, sabe, botando lá meus suplementos dentro da coqueteleira. Na época eu era patrocinado pela Probiótica, né, e apoiou muito a produção do DVD, teve um custo ali de produção e eles apoiaram muito aqui. Então, é isso, cara, eu acho que talvez seja isso que tá faltando nos influenciadores de hoje, é a verdade, sabe? É poder falar sobre aquilo que as pessoas vivem de fato, né, cara? Muita gente hoje tá preocupado muito em o que as pessoas vão achar, e acho que elas não se preocupam com aquilo que elas deveriam entregar de fato, né, cara? Acho que isso serve de lição para todo mundo que quer começar a produzir o conteúdo, cara, colocar a verdade nele. Porque existem técnicas, existem formas de postar, existem os ganchos, existem os rios, mas, cara, nada disso adianta se não existir a genuinidade, a verdade. O Pantera tá aí para provar isso. Exemplo, Né? Então as pessoas têm que se inspirar em bons exemplos, sabe, cara? Então eu acredito muito nisso, cara. Eu acho que é isso que eu tento fazer, sabe? E posso não ser o cara mais hypado no mundo, mas sou muito realizado como atleta, sou muito realizado na vida e ainda acho, cara, que eu tenho o melhor para viver ainda como influenciador. Toda vez que eu falo influenciador, eu não consigo não rir, porque cara, mas isso é muito legal também para mostrar para as pessoas que qualquer ser humano é capaz de se reinventar e, e fazer as coisas de forma genuína e eficaz, porque, né, pessoas têm os bodybuilders do old school, que são, né, como se não tivesse a capacidade de assimilar, de aprender, ou se fossem muito resistentes a tudo. Cara, eu acho que isso não tem a ver com o fato de tu ter vindo de uma era ou de outra. Acho que isso tem o fato de tu estar aberto e reconhecer que as coisas evoluem, que as coisas mudam, umas para melhor, outras para pior, mas tu tá dentro daquilo, né, cara, fazer parte de alguma forma. Porque eu percebo que na internet, cara, muita gente gosta de reclamar, mas arregaçar a manga e fazer alguma coisa, ninguém faz, é verdade. né? Tu é um cara que tá aí, ó, todo final de semana viajando nos eventos, cobrindo os eventos. É muito fácil reclamar, né, cara? Eu tenho lá o Correia Classic, muita gente fala isso, aquilo e tal. Cara, a gente tá fazendo, a gente tá realizando, a gente tá fazendo a diferença na vida das pessoas. E não se incomodando, buscando mais coisas pra fazer ainda, né, Edu? Isso, cara, e cada vez mais, quanto mais tu faz, mais as pessoas se sentem na obrigação de julgar, de criticar. Obviamente que eu não estou generalizando, a gente recebe muito mais amor e carinho e reconhecimento do que ódio, mas é isso, cara, eu acho que é sobre fazer a diferença, sabe? E muita gente, cara, às vezes pode ouvir isso e dizer assim, pô, mas eu sou tão pequeno, cara, eu só tenho 1000 seguidores.
porra, imagina 1000 pessoas te olhando e te ouvindo, sabe, cara? Então não é isso, cara. Eu acho que não é não existe isso de achar que eu sou pequeno, de achar que eu sou irrelevante, de achar que as pessoas não vão me ouvir. Acho que a gente, cara, muitas vezes eu faço uma postagem e eu faço a diferença na vida de um ser humano, cara. Então, pra mim, é o suficiente, sabe? Porque quando a gente resolve se tornar fisiculturista e chegar no Mister Olímpia e ter sucesso, cara, é num detalhe, cara. É num detalhe, sabe? É coisas que muitas vezes as pessoas não enxergam e a maior parte das vezes tu faz sem as pessoas verem o que tu tá fazendo. Que a maior parte do tempo, tudo que tu faz, tudo que te leva a chegar ao sucesso, tudo que te leva a chegar no topo, tu faz sem ninguém ver, sabe? No nosso esporte, a maioria das pessoas só vê o palco, né? Isso. E a preparação é tão longa. Então não vai achando que ninguém tá te vendo, porque eu acho que o sucesso, cara, ele tá camuflado nos pequenos detalhes. E aquele cara que venceu foi aquele cara que não desistiu, Gosto dessa falando. né? Então é isso, cara. Duas coisas que você falou é verdade, que o sucesso ele está nas pequenas coisas e o campeão ou o merecedor de sucesso é o cara que não desistiu. Realmente é a resiliência que ele está no processo e continuar. E Edu, você teve uma carreira competitiva muito vitoriosa, duradoura, mas se você pudesse resumir ela, mas bem resumida mesmo, se pudesse apontar pra gente, contar um pouco, um momento mais feliz ou mais marcante da sua carreira, qual foi? E, cara, eu acho que. Acho não, tenho certeza que foi o dia que eu conquistei o vice-campeonato do Mister Olímpia. Eu lembrei disso esses dias com os amigos. Momentos tem várias camadas, né? Tem muitas. Muitas formas de visualizar. É quase um folhado, é quase um croissant. Ele. Cara, sabe? Esse dia foi um dia mais. Tirando o dia do nascimento da minha filha, que não tem nada comparado àquela emoção, sabe muito bem o que é isso. É aquele dia que tu não quer que termine, sabe? Cara, eu treinei muito para esse Mister Olímpia de 2014, com uma sensação, por exemplo, diferente dos outros anos. Todos os anos eu treinava pro Mister Olímpia e falava assim: cara, ainda faltam 10 semanas. Pô, ainda faltam 10. Ainda faltam 8. Ai, só faltam 4. Só mais 2. Era assim, sabe? E nesse ano que eu fiquei em segundo, cara, eu tinha passado por uma cirurgia de reconstrução do tríceps em outubro de 2013. E eu assinei o contrato para o Mister Olímpia só em junho de 2014. Ou seja, eu pedi para que abrissem uma exceção para que eu pudesse assinar esse contrato na metade do ano, porque eu ainda não tinha certeza se eu ia. E eu só bati o martelo e falei: eu vou em junho, e o campeonato era em setembro. E você tinha qualificação, né? Já tinha. Eu sempre era nos top 5, sempre. Tinha detalhe, tinha essa facilidade. E aí, cara, porra, eu tive um problema também no joelho, no quadríceps, enfim. E eu resolvi ir, pelo simples fato de muita gente estar acreditando em mim e tal. E, e, e cara, assim, essa preparação foi diferente das outras porque eu olhava e falava assim: cara, ainda tem 15 semanas, que bom. Eu queria aproveitar elas, diferente das outras, porque na minha cabeça existia um tempo perdido ali por conta da cirurgia. Eu estava sempre faltando. Então eu queria que faltasse 15 semanas, eu queria que faltasse 20, eu queria que faltasse 30. Então quando faltava 4 semanas, eu assim, cara, só 4, eu tenho que aproveitar. Eu não queria que acabasse o tempo. Então quando eu saí do Brasil e peguei o avião e fui para lá, foi diferente das outras sensações, porque assim, que bom, vou resolver isso. Não, que bom chegou. Não, era tipo, cara, poderia ter mais tempo, eu ficaria nessa situação por mais tempo. Quando eu cheguei no hotel, cara, eu tinha visto que o meu físico, eu tirei a camisa e que o meu físico estava melhor do que eu imaginava que tivesse. E aí atualizei o pesaceto e ele ficou muito aterrorizado com o meu físico, assim, de bom, sabe? Tipo, muito bom. E sabe, a gente sempre tira foto na hora que a gente não gosta e passa um tempo a gente gosta, né? E eu olhei, óbvio que eu olhei e falei que eu não, sei lá, acho que eu não curti. Peguei, mas beleza. Olhava no espelho, cara, tá muito bom. Fui pra pesagem daquele ano, não sei porquê, todo mundo pesou de roupa, o Flex Lewis pesou de camiseta e sungas, sem calça, mas de camiseta. E tem até uma foto que viralizou, assim, ele pesando de camiseta. E quando eu fui pesar, os caras pediram pra eu tirar toda a roupa. Eu falei, porra,
Beleza, não discutiu. Uma pesagem que a balança estava bem no centro do palco? Não, essa aí foi. Teve 2 anos que foram assim, acho que foi 2010. Que era assistida, né? Teve 2013 foi assim, 2012 foi assim, se eu não me engano. 2012 e 2013 foram assim, Essa foto tá tipo UFC, assim. eu lembro. E aí, cara, eu lembro que eu me pesei e eles pediram pra eu tirar a roupa, eu fiquei morrendo de vergonha, fiz uma pose de lado pros fotógrafos e essa foto acabou viralizando 24 horas antes do campeonato e todo mundo me declarando como favorito. Eu assim, meu Deus, como assim, cara? Eu passei por uma cirurgia do tríceps e tal, não sei o quê. Fui pro dia da competição, cara, era o dia que tudo deu certo, cara. Não importa o que eu fizesse, tudo dava certo. E eu lembro do momento em que eu sou um cara que eu tenho uma memória fotográfica muito boa. Então, por exemplo, quando eu tô vivendo um momento bom, eu paro um pouco e tento viver, assim, o máximo daquele presente para tentar guardar na minha cabeça como vai aquilo. Não sei se tu já fez algo parecido, cara. E aí, para poder guardar, é como se eu tirasse um retrato e guardasse dentro da minha cabeça. Para o dia que eu pudesse. Lembra que quando eu cheguei na tua casa e li essa revista, eu falei para ti, cara, eu lembro o dia, eu lembro a máquina, eu lembro o endereço da academia, eu lembro o endereço da academia, eu lembro em que horário, eu lembro como que eu sentei nessa máquina. Eu não estava sentado, eu estava com a bunda fora do banco para poder ficar num ângulo mais favorável. Enfim, eu lembro da cor da máquina, eu lembro tudo, tudo. Então eu tenho muito disso, dessa característica. E, cara, eu lembro que eu tava exatamente no centro do palco, do lado do Flex. O Flex tava desse lado aqui, e eu tava desse lado aqui. Atrás de mim tava o Jim Manuel, o troféu. Eu não me lembro se o Santorra tava, o Jim Manuel tava atrás de mim. O Bob tava lá, o público tava aqui, tinha uma luz alta assim, eu não conseguia enxergar das 3, 4 poltronas até a cabine dos árbitros para trás, porque a luz foi muito forte, mas eu conseguia sentir a presença das pessoas assim. E eu lembro que quando foram declarar o campeão, demoraram muito. Eu lembro que eu coloquei uma mão, o braço esquerdo eu deixei solto, porque eu tinha passado por a cirurgia, eu não queria botar na cintura, pra não gerar comparação. Eu deixei essa mão solta assim. Essa aqui, eu sabia por que eu deixei essa mão solta. Botei essa aqui, levantei e falei, eu quero sair na foto com o queixo erguido. Aí eu olhava pro fundo da arena assim, o Flex botou as 2 mãos na cintura, baixou a cabeça e ficava respirando. Eu conseguia escutar a respiração dele do meu lado. E a gente ficou aguardando aquele momento, cara. E aquele momento eu olhei e falei, cara, eu quero lembrar de cada segundo que eu vivi aqui. Eu nunca mais vou esquecer isso, o melhor dia da minha vida. Eu lembro que eu fotografei esse momento, cara. Se eu conseguisse, assim, eu consigo te descrever até o cheiro do lugar, cara. Porque eu lembro da luz quente, era aquela luz que queima, eu lembro que era luz quente, eu lembro que tinha uma gota de suor que queria escorrer, e eu lembro que ela escorreu no último segundo. Quando ela escorreu, o Bob anunciou. Uma gota, cara, eu lembro dessas gotas de filme em câmera lenta. Eu lembro de tudo, perfeitamente de tudo. Eu ficava imaginando onde que a Carol tava naquilo, como que ela tava, quem tava. Cara, foi uma coisa assim, foi uma experiência, cara, única. Eu consigo te descrever tudo, mas não consigo descrever o sentimento que eu senti assim, sabe? The next name you hear will be the winner of the 212 Men's Olympia. Please take the first place award, the check for $40,000, the Olympia gold medal, and the title of 212 Olympia champion to our winner tonight. And 3-time 212 champion,
porra, vai correr! Vai! Bora, bora, Edu. Você correr! The second place award will be presented by Mr. Sorry from bodybuilding.com. Nossa! Our first place award Caralho! is Melissa Rubino. And our IFBB presidents, bem, velho, Mr. tá Jim muito Mannion bem. and Mr. Rafael Santoja. Correr! The first place award First place one. First place. was donated by Mr. Rafael Santoja. Puta que pariu! Vem vai ganhar. The next name you hear will be the winner of the 212 Men's Olympia. Correr! 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 É ele, velho. Olha a cintura, bicho. Please take the first place award, Caralho. the check for Perna, $40,000, tá muita diferença. the Olympia gold medal, Vai se fuder. and the title of 212 Olympia champion to our winner tonight. Correr! Correr! And 3 times. Vai te fuder, filho da puta! Ele sabe que ganhou, velho. E esse foi o dia mais feliz da minha vida como atleta. Quando eu desci do palco, cara, eu fui entrevistado pelo Jay Cutler e eu lembro que naquele ano eu tinha estudado um pouco de inglês e dei uma entrevista razoavelmente legal para ele e me orgulhei muito do que eu fiz, porque era o que eu gostaria de ter falado. Eu tinha meio que ensaiado um discurso se eu vencesse, e aí eu usei todas essas falas para dar a minha entrevista, já que o meu vocabulário era limitado. Falei, agora eu vou usar o discurso do que eu usasse usa essa porra desse discurso com o Jay Cutler. Ele falou, man, foi perto, hein? Disclose. Aí eu falei, pois é. Aí desci do palco e encontrei todo mundo. Cara, eu tava feliz, cara. Tava feliz, tava leve, porque na minha cabeça, cara, eu só tinha uma certeza. Eu ia voltar pra academia no dia seguinte, ia voltar a treinar e ia voltar no ano seguinte melhor, cara. Sempre foi assim. Sempre foi a perseguição, a busca pela excelência, sabe? Motivação. Não tem reta final, sabe, Hugo? Mas eu lembro que com certeza esse foi o momento mais feliz da minha carreira. E por muitos anos foi a sua foto de perfil no Instagram, você mordendo a medalha, né? Naquele dia. É, eu mordendo assim. É. Imagina aquela foto lá deve ter sido assim, imaginada. Um dia você tirar aquela foto fazendo isso. Porque parece muito coisa de atleta olímpico, né? Aham. É você ver e materializar ali uma medalha tão importante pra você e tirar aquela foto. E dava gosto de ver aquela foto sua, que aquilo dava pra ver que você estava muito feliz. E com aquele gostinho de que dava mais, né? E pra gente aqui foi de muito orgulho ver você chegar tão longe e pra todos nós brasileiros, quando revê as imagens e reconta essa história, eu nunca vi ninguém falar que o Flex merecia ter ganho. Todo mundo é incontestável. O campeão do povo ali, nosso campeão foi o Edu. E pra mim hoje ver você contando essa história na minha frente aqui é emocionante, é um privilégio muito grande porque na internet a gente tinha ali muito menos informações, só foto, vídeo, mas quando você fala de que realmente você olhou pra cima pra tirar aquela foto, faz todo sentido agora. Você falar que queria estar de queixo pra cima, com esse semblante de lutei, né, bravamente por isso aqui. E realmente, assim, engrandece toda a memória visual que a gente tinha com você contando esses detalhes agora. Aham. Acho que valida mais ainda, assim, a admiração por você desse dia. Cara, eu lembro que eu fui tomado por um sentimento, cara, como se fosse sei lá, um superpoder, assim, sabe, cara? Eu me senti o homem mais forte do mundo. É tipo quando. Imagina, cara, não é nada comparado a quando nasce um filho, né? A gente se sente o super-homem, mas aquele dia eu fui tomado por um sentimento parecido porra, eu consigo, sabe, cara? É um sentimento muito bom que eu acho que todo mundo deveria viver um dia. Porém, cara, pra tu viver um sentimento como esse, cara, tu tem que estar disposto a pagar o preço, né? E muita gente desiste muito antes de conseguir conquistar algo na vida. Eu não falo só do fisiculturismo, só de shape, né?
Acho que tudo que é conquistado com muito esforço, que demanda muita energia, que onde tu paga um preço muito alto, cara, ela tem um gosto maior, né, cara? Ela tem um sentimento de conquista maior, né? E tu sabe muito bem. E tem que ter feito muito certo para você chegar nesse momento de sentir a sensação de bem-estar, de superação e de dever cumprido, né? Realmente tem que ter pago o preço durante toda a jornada. Não tem essa sensação quem fez meia boca. O sentimento que eu tenho em relação ao que eu fiz para estar ali, ele não me come não é relacionado ao que eu fiz nos últimos 11 meses para estar ali. É o que eu fiz desde que eu entrei na academia para estar ali, porque para tu conseguir chegar num momento como esse, tu precisa dedicar uma vida, não é dedicar 1 ano da tua vida, mas uma vida inteira, né, cara. E eu acho que quando o atleta de fisiculturismo, ele entende isso, cara, ele percebe que ele precisa viver integralmente o fisiculturismo para conseguir chegar no topo do esporte, porque eu não conheço um cara que chegou, no topo do esporte. Quando eu falo topo, é estar ali brigando realmente pelo título, e eu tive a oportunidade de conhecer alguns campeões do Mister Olympia, não só o Flex, mas o próprio Shawn Rhoden, conhecer de conviver mesmo, cara. E são pessoas obcecadas por fazer o melhor, sabe. São pessoas, cara, que não importa aquilo que tá acontecendo do lado delas, o mundo tá caindo, eles estão fazendo. Eu tive a oportunidade de conversar muito com o Phil naquele ano em que a esposa dele teve câncer, e a ex-esposa dele, e ele ganhou o título do Mister Olympia, depois ele deu um discurso comissionado e tal. Eu tive a oportunidade de conversar com ele no ano seguinte, e ele me contou como ele fazia para lidar com isso, cara, e só uma pessoa obcecada pelo sucesso, pelo trabalho, é capaz de fazer. Então, às vezes a gente tem que se libertar um pouco dos nossos, eh, medos, incertezas, medo de julgamento, medo de tudo, para conseguir colocar o nosso 100% em cima de algo, né, cara. É algo muito difícil, mas é algo muito gratificante, né. E gratificante também, né, do você ter adquirido na sua trajetória a amizade, o respeito e a admiração dessas pessoas e até mesmo do Flex, que se tornou também alguém próximo de você e que consegue conversar abertamente com você sobre esse dia que ele foi o vencedor, mas para nós todos você que merecia ter ganho, ele reage muito bem a isso tudo e já te deu muitos méritos pela sua carreira e por aquele dia, né, Edu? Cara, quem vive o processo de verdade conhece os de verdade, Do próximo. exatamente, cara. Eu acho que não tem, acho que não é, a sorte não é capaz de te levar para um Mister Olímpia, para uma final de Mister Olímpia, sabe, cara? Acho que todo mundo que tá ali tem a real noção do que é o preço a se pagar para estar ali, sabe? E aí muita gente deve achar: "Ah, mas os dias de hoje é muito mais fácil virar pro, é muito mais fácil para o Mister Olímpia". As possibilidades aumentaram, mas a verdade é que para chegar no topo, né, para estar ali brigando por um título, continua sendo muito difícil, sabe. Então, só quem tá ali, só quem vive aquilo ali, reconhece o esforço do oponente, do adversário, para poder reconhecer e saber que todos são merecedores dali, e que no final, cara, o título, o resultado, ele se define, eh, por aquilo que foi feito. A gente não depende da gente, depende de um corpo de arbitragem. O nosso papel é entregar o nosso melhor, né. Então, eu acho que eu sempre valorizei os adversários, porque são eles que conseguem extrair o melhor da gente, né. Então eu sempre tive muito respeito. Acho que eu vim de uma época, cara, a 212 ali, a gente veio de anos competindo junto, eu, José Raymond, Dave Henry, Detada, o Flex, o Gasterino, enfim, vários ficou ali muitos anos competindo junto, cara, e a gente sempre foi muito, existia uma broderagem muito grande, assim, porque a gente entendia que a gente trabalhava em prol de uma classe, a gente representava uma categoria, sabe, cara? E a gente sabia que a categoria, ela não vive de um cara só. Existia o Flex, que era o cara daquela geração, e como existiu o Kevin English, como existe agora o Keone Pearson, mas o cara não vive sozinho, né? A gente precisa dos adversários, a gente precisa de combate. Então, a gente sabia, a gente entendia exatamente isso, sabe, cara? O show era feito de bons combatentes, de bons adversários. Ninguém faz um show sozinho, né? Você acha que faz falta aí na 212 isso, hoje?
porque eu percebi que a 212 perdeu um pouco de de força e prestígio. E naquela época era tão interessante assistir a 212 quanto a Open. Era muito legal ver o Flex ganhar e ver quem estava chegando para fazer páreo com ele ali. Hoje tá passando um pouco despercebido a 212, a gente vê também o Dubai Pro dando uma premiação maior para Classic do que para 212, e isso é um pouco triste até. Você acha que falta um pouco mais de união, de broderagem, assim, dos atletas, de conexão, de respeito um com o outro? Porque a gente via isso na sua geração. Eram caras que, como você bem falou, você tinha essa amizade com todos eles e era divertido quando estava junto, tinha fotos juntos, o press conference, a pesagem, a competição, a pós-competição, interação durante o ano. Isso era mais presente na sua geração de 212 do que agora. Você acha que a 212, por conta de não estar tendo esse vínculo dos atletas, tá perdendo um pouco de força? Cara, eu acho que na nossa época, por mais incrível que possa parecer, nós éramos mais ativos, nós vendíamos mais a categoria, nós promovíamos mais o show. Hoje, eu não sei se a categoria está passando por uma reformulação, mas a gente tem o Keone Pearson, que na minha opinião é um dos maiores da atualidade. Eu falo da atualidade incluindo todas as categorias. Mas é como eu disse, a categoria não se faz com um nome só. A gente precisaria ter um envolvimento de alguns bons atletas em alguns anos seguidos, porque eu percebo que a categoria ela ainda está tivemos o Kamal, depois o Shaw Clarida, agora que é o Pearson. Talvez falta uma constância maior, uma participação maior, um engajamento maior entre os atletas também, para poder conseguir mostrar isso para o público, porque eu não consigo ver bons representantes no sentido de como nós éramos de vender o esporte, de promover o esporte. Mas é curioso, cara, porque a gente tem no brasileiro agora o Vitor Porto, vindo forte, né? E com chances aí de brigar. Vai ter agora na 212 o Angel Calderon, tem o Keone Pearson, Shaw Clarida, a gente tem bons atletas. Eu, honestamente, cara, eu ainda não sei o que falta para a categoria 212. Talvez um pouco mais de rivalidade, talvez um pouco mais de... Acho que a categoria ela veio da mesmice, assim, ao longo dos anos, né? Um campeão sempre não teve uma rivalidade muito grande. Eu não sei. Eu acho que também os atuais atletas que estão no top 5 também perderam, não que perderam, eles não são como os da sua geração que eram mais comunicativos. Talvez esses caras de hoje não usam tanto as redes sociais quanto daquela época, mesmo que as redes sociais hoje evoluíram, aqueles caras da sua geração se comunicavam mais com o público, eram mais divertidos, falavam mais, tinha também um visual que agradava mais a nova geração. Por exemplo, o Kamal, tivemos o Baitola Baspur, o próprio Keone, esses caras não são tão divertidos de acompanhar, não interagem tanto com a galera, alguns são um pouco retraídos, né? Tirando o Vitor Porto, que é um jovem, tem aquela resenha, aquela coisa do brasileiro, e tomara que isso, ele consiga levar isso lá para fora para que mais pessoas façam igual, mas eu acho que eles não exploram muito essa comunicação, esse contato com o público que você sempre fez muito bem. O Vitor é um rookie, né, que chama nos Estados Unidos, é um estreante, né? Então ele não teve tempo, o público ainda não conhece ele. Precisa competir mais anos para a galera entender e conhecer. Eu acho que precisa de bons atletas durante mais anos. Eu acho que a categoria oscilou muito ao longo dos anos. Ela não teve uma história, as pessoas não conseguiram interagir com as histórias. Eu acho que as pessoas que estão ali, elas não são, como tu disse, talvez não são tão comunicativas, não são tão divertidas, não são tão carismáticas. A gente tinha ali carisma. A gente tinha ali, pô, o Flex Mills, que sempre foi um grande representante. Eu viajava o mundo inteiro, eu tava na FIBO, eu tava no Arnold Classic em Madrid, em Barcelona, em Ohio, a gente ia pro Japão, a gente competia os circuitos na Europa. Eu acho que os atletas representavam a classe com muita... assim, de forma muito forte, assim, na época, sabe? Então a gente tinha grandes figuras ali, a gente tinha o Hidetada, que sempre era um cara que estava filmando e gravando com vários outros atletas, porque ele morava ali em Los Angeles.
O José Raymond, que é uma figura incrível, talvez os brasileiros não conhecem tanto, mas é um cara que também não tem muito seguidor, mas é um cara super influente, super bem conhecido. Hoje ele comenta fisiculturismo, é um cara que as pessoas querem ouvir a opinião dele, sabe? É muito influente, muito inteligente. Então, sei lá, eu acho que o David Henry, que era um militar, que já era um cara mais velho, mas que já competiu, já foi top 10 na categoria Open. A gente tinha grandes caras ali e juntos a gente formava um bom time, porque cada um tinha uma personalidade, mas a gente era muito ativo, né? Então, principalmente eu e o Flex, eu acho que a gente viajava o mundo todo, cara. Eu pela Probiótica, ele pela Gaspari, depois ele pela BSN, depois ele pela Yamamoto, mas a gente se encontrava nas feiras do mundo inteiro, então isso era bacana. Representantes, né? Ele e o José Raymond, principalmente, a gente viajou, a gente fez Prada, Manchester, os circuitos na Europa, a gente competia junto. Então acho que falta, por exemplo, a gente ver Chau Clarida batalhando com o Keone Pearson, com o Vitor Porto, com o Neo Caldeirão, não só no Olímpia, em outros lugares, mas ver essa batalha acontecendo em vários locais ao longo do ano, sabe? Acho que isso fazia diferença. A gente tem, em épocas diferentes do ano, os representantes da categoria ativos. Isso. A gente vê, por exemplo, o Vitor Porto no Olímpia, agora a gente vai ter a segunda oportunidade de poder ver ele de novo no Olímpia, mas Keone Pearson uma vez por ano, né? O Chau Clarida uma vez por ano, às vezes se arriscando na Open. A gente não tem uma história para as pessoas se envolverem, né? Essa batalha, o público não comprou essa batalha. Essa batalha precisa acontecer mais vezes ao longo do ano, pra gente, porra, será que o cara vai conseguir dar uma invertida no Keone Pearson nesse Grand Prix? Será que não sei o quê? Será que Vitor Porto de repente venceu o Arrancadeirão, sei lá, na Espanha, da Espanha é mais difícil, mas será na República Tcheca, e aí, será que isso vai mudar alguma coisa pro Olímpia? Precisa dar pano pra manga, Sim. a gente precisa falar mais deles. Uma coisa que eu acho que precisa acontecer justamente é isso, e a gente no ano passado teve aquela oportunidade de estar juntos lá comentando na mesa o que aconteceu lá em Belo Horizonte na despedida do Maradona. Foi muito legal para a categoria 212 moleques, que dava ali a reunião dos atletas, a maioria dos 212 brasileiros estavam lá, e tava um clima tão bacana, tão resenha, tão agradável, que mesmo com os resultados que muitas vezes deixam alguém chateado, assim, tava todo mundo ali curtindo o evento. Então, se a gente visse isso no profissional lá de fora também acontecendo em outros lugares, fora o Olímpia, ia ser bom para a categoria, né? Então, já imaginou, por exemplo, aqui te ver esses atletas competindo mais vezes ao longo do ano e esses resultados oscilando? Porque, Caio, que eu trocava de resultado para os caras, a gente oscilava muito os resultados, sabe? Então era uma coisa, era legal, era gostosa, e o Flex era o cara a ser batido, o alvo estava nas costas dele, existia uma história por trás. Então, eu acho que falta isso, falta identidade. Se diz que a categoria precisa ter identidade. E é muito engraçado, é curioso pensar que hoje a gente tem, talvez, eu arriscaria dizer que o Keone Pearson é o maior potencial campeão 212 de todos os tempos. Eu acho que se fizesse um overall dos Mr. Olympia 212, acho que o Keone Pearson ganharia. Deu o que falar esse guest posing lá no Pittsburgh, que ele tava do lado do Samson Dauda, o quão agradável é a linha dele ao lado de um dos caras que é considerável as melhores linhas da Open atual, né? Se pegar todos os campeões de Mr. Olympia, cara, todos os campeões do Mr. Olympia, talvez o Keone Pearson hoje talvez seja um dos maiores, se não o maior, é a questão de gosto pessoal. Então por que a categoria não é do tamanho dele? É curioso pensar. Porque, como eu disse, um atleta não se faz sozinho, uma categoria não se faz de um atleta. A categoria, ela se faz de uma história, de um enredo. Acho que a categoria 212 precisa de um enredo. Sim, você acha que o Keone, existe a possibilidade de ele ter o mesmo feito que o Derek conseguiu? De subir? Não, oi, dúvida. E ser um campeão também? Não tenho dúvida, acho que ele pode, eu falei isso inclusive no Monster lá, eu acho que ele pode ter, ele deveria ter. O problema é que ele ainda não bateu o limite de peso na categoria 212, se eu não me engano, ele ainda tem cara, não lembro exatamente, mas é uns quase 4 quilos aí. Caralho, tem margem. 2 ou 4, mas é bastante peso. Então acho que ele tá certo em se manter na 212, eu acho que quando ele estourar, parece que ele falou que quando ele não conseguir mais bater o peso na 212, ele não vai forçar, ele vai pra Open. E aí, cara, eu acho que é só uma questão de tempo. Nossa, porque ele já aparenta ser bem cheio e completo com esse peso.
adicionando mais ainda em pontos ali estratégicos, vai ficar absurdo. Então, cara, eu acho que a gente está caminhando para uma era em que o biotipo, o formato, a genética vai ser um grande determinante, porque a gente acabou de ver isso entre o Derek e o Nick Walker, as pessoas gostando ou não, a genética foi um determinante, enfim, né? Claro que a gente não vai dizer, o Derek acordou e subiu, não, ele fez todo um trabalho, mas no fim das contas, o Nick Walker fez o máximo, talvez mais do que o máximo que ele poderia, e ele não vai conseguir trazer características que o Derek traz no corpo, porque são de formatos diferentes, né? Então acho que a gente está caminhando para uma era assim. Isso é bom, talvez comercialmente falando, sim, porque o esporte se torna mais estético, como o Arnold sempre quis, cinturas finas. Porém, pensando naquelas pessoas que gostam dos atletas freak, que gostam os Monster Mass, talvez a gente acabe não tendo eles como os favoritos. Então, pode ser uma discussão. Eu nunca imaginei que isso pudesse ser contraditório, porque é contraintuitivo pensar que esteticamente melhorou, mas isso gera um debate. Mas, e de qualquer forma, eu sempre acho que o debate é o melhor caminho para evoluir, Sem dúvida. sabe? Então, E também os debates que surgiu depois do Pittsburgh foi grande no mundo inteiro. As opiniões foram diversas, né? Falando sobre vitória pro lado do Nick, vitória pro lado do Derek. E acho que essa discussão realmente faz o esporte crescer, porque a direção, a arbitragem tá de olho nisso. Até que ele agora, a gente tem o próprio Tyler Mann vindo se retratar. isso é sensacional. Então, antes não acontecia, né? Antes o resultado era aquele e vocês esperem um novo Olímpia para saber o novo resultado. Agora, eles, após um resultado polêmico, o Tyler vem lá e dá as caras. E ele fala com muita clareza ali agora para dar também mais um olhar técnico e muito técnico sobre como é o julgamento, porque é muito fácil julgar pela imagem, pela emoção, pelo que vê na tela. Outra coisa é você julgar com bom senso e com os olhos que estavam lá presentes e ter a visão de um árbitro experiente, né? É isso. Agrega, quando traz informação, cai muito das especulações. A gente nunca teve a oportunidade de ver pessoas, presidentes, CEOs, podendo ir na frente de uma câmera e dar uma declaração e dizer, cara, aconteceu isso, minha opinião é essa, os árbitros decidiram por isso, espalhecer, eu acho que tudo fica muito mais transparente, sabe? Isso fica mais compreensível. Eu vou te falar, cara, esse depoimento do Tyler eu acho que foi muito importante, porque até as pessoas que se sentiram lesadas pela derrota do Nick acabaram até concordando, porque o próprio Tyler falou que situações colocou o Nick Walker como campeão, sabe? Cara, isso demonstra transparência, idoneidade, acho que esse é o caminho, sabe? Então, acho que a transparência dela deve existir sempre e eu acho que o debate é sempre válido para poder evoluir para o próximo passo, sabe? E esse campeonato e o resultado e a forma que o Tyler trouxe também faz os atletas ficarem muito atentos quanto a esse lance de prévias e finais, né? As prévias também nem sempre vão decidir o campeonato. Ali a gente viu que o Derek venceu nas finais. Então isso vai tornar o campeonato mais emocionante agora no próximo Olímpia, nas duas fases, né? E fazer o cara ser muito estratégico e trazer o melhor dele para cada uma dessas duas fases da competição. E o Olímpia ainda adiciona uma emoção a mais, porque a prévia é num dia, a final é no outro. Então, 24 horas antes, tu consegue fazer grandes mudanças, né? Em condicionamento. É só a gente lembrar do Martin Fitzwater, no ano passado, das prévias para as finais, ele trouxe o físico completamente renovado, que colocou ele no top 4 do Olímpia. Então, tudo pode acontecer. Eu acho que Mr. Olímpia... Então, é esse tipo de debate, esse tipo de discussão, esse tipo de contradição é que faz o enredo se tornar gostoso, sabe? Por isso que a categoria Open, que estava quase sendo, vamos dizer assim, não apagada, mas, sabe, assim, colocada em segundo plano frente à Classic, por um momento eu achei que a Classic ia ser a categoria principal. E merecidamente, porque a categoria estava mobilizando. Não dava pra falar, né? Exato, mas é que as pessoas querem história, querem enredo, querem viver uma experiência, né? E aí, de repente, a categoria Open nos reserva todas essas emoções. Agora eu preciso que a categoria 212
a gente escreva uma história parecida. Tá interessante realmente a Open, porque a gente viu um Mr. Olympias perder no Arnold, aí o cara que ganhou do Arnold quase perdeu agora, então tá uma troca de cadeiras ali que pode estar acontecendo a qualquer momento. E de repente, olhando por fora, o Hadi Chopin tá só assistindo isso e decube todos esses caras lá na frente, tudo parece que vai acontecer, pode acontecer no próximo Olímpia. A gente veio de uma era em que a gente não existia o Mr. Olímpia perder, né? Era o legado, né? 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, e tava na expectativa do fio quebrar tudo isso e não aconteceu. E agora tá lá, cada ano mudando, e até cada vez os idosos vencendo, tá interessante o negócio. Tá. Daqui a pouco tá subindo o cara da Classic pra cima e pode estar ganhando, de repente o Siban volte, porque ele fez uma baguncinha naquele dia, né? Então o esporte tá se renovando, pessoal, e isso é que traz a graça da coisa. Edu, chegando no fim da nossa conversa, eu queria que você nos contasse de uma forma filosófica ou nostálgica, se você pudesse dar um conselho para esse cara aqui, o Edu jovem, Light Machine, no auge da forma, mas que, por melhor que fosse, não era completo, visto a todo o conhecimento que você ainda teve de experiência de vida após aquele segundo lugar na Olímpia, porque muita coisa aconteceu. E hoje você é um Edu muito mais blindado do que esse cara era. Se você pudesse dar um conselho para ele e que esse conselho sirva para a nova geração que agora te admira e te segue e tá aprendendo muito, que conselho seria? Cara, eu diria pra esse cara aqui viver intensamente cada momento da vida dele e cara, não se arrepender e não se arrepender de errar tentando, sabe? Eu acho que muitas vezes a gente é muito saudosista e perfeccionista, isso também é uma forma de se sabotar. Então, esse cara que me enche de orgulho, eu tenho muito a agradecer a ele, mas o que eu poderia dizer para esse cara aqui é trabalhar isso aqui, sabe? Porque eu acho que a mente comanda o corpo, atenção à saúde mental, atenção ao mundo ao redor, eu acho que a gente atrai aquilo que a gente espelha, sabe? Então, oferecer coisas boas e atrair coisas boas, manter perto quem ama, quem torce, sabe? Fazer as coisas com verdade. Eu acho que é isso, cara. Errar faz parte. Eu acho que não se culpe por errar, mas se culpe por não tentar, se culpe por desistir, mas nunca por deixar de tentar fazer. Errar para tentar fazer o certo é lição. Existem muitas lições escondidas nas derrotas e a gente deve estar aberto a tentar, errar e reconhecer os nossos erros e amar as pessoas ao nosso redor, cara, porque no final do dia é o que importa, é o que a gente tem do nosso lado. Quando a gente chega em casa, fecha a porta, a gente tem a nossa família, no meu caso, a minha mulher, a minha filha, e isso é o mais importante de tudo, cara. Mas eu acho que eu só consigo reconhecer isso através dos erros desse cara, da forma com que esse cara agiu, porque a gente não nasce sabendo, a gente não é perfeito, né, cara? E a gente não pode se culpar por não saber. Mas como eu disse, a gente tem que se culpar muito mais por ter medo de não tentar. E eu preciso muito mais agradecer esse cara do que dar conselhos para ele, né? Acho que os conselhos que eu poderia dar para esse cara, ele aprendeu dos próprios erros e acertos. Acho que é isso. Foda, Edu. Obrigado, Edu, de coração mesmo. Muito obrigado por essa aula, por essa sua presença que é tão especial sempre que eu tô do seu lado nos campeonatos ou em algum momento na academia do CT. E hoje aqui na minha casa é sempre de aprendizado, de inspiração. Falar com você é um privilégio. Então eu imagino que... Imagino não. Eu tenho certeza que quem está do seu lado na sua jornada, no seu dia a dia, os atletas jovens que você ajuda hoje são muito abençoados de poder contar com a sua experiência. Isso é realmente incrível. E a gente vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse episódio. Assim como a bateria do computador que acabou nesse exato momento, a gente finaliza o nosso
podcast muito especial. É a primeira vez que eu trago no meu podcast alguém que eu tenho revista aqui, então a gente vai finalizar esse podcast também com uma foto segurando a revista para mostrar que uma das capas da revista passaram por aqui no nosso podcast. Obrigado, Edu. Valeu. Obrigado a todos vocês. Se inscreve no nosso canal, deixa um like aí, não custa nada. E esse vídeo fica para a história. Daqui 100 anos, se um dia alguém pesquisar por Eduardo Corrêa, eu espero que esse vídeo caia na frente dela e possa ver um pouco mais de quem foi Eduardo Corrêa, essa lenda do fisiculturismo brasileiro. Um podcast atemporal. Obrigado, João. Tamo junto. Tamo junto. É mais cavalo. Horsepowercast é um oferecimento de Adaptogen, suplementos e roupas esportivas para quem vive o alto rendimento. Luciano Cruz, o maior evento de fisiculturismo de Juiz de Fora, com as categorias profissionais Men's Physique e Women's Physique. Stark Strong, equipamentos de musculação para academias e treinos em casa com força total. CBMF Cursos, Confederação Brasileira de Musculação e Fisiculturismo. Formação de excelência para treinadores de musculação. OPS, conectando você com estabilidade e velocidade, é a internet oficial do nosso podcast. Quer ver sua marca aqui? Seja um patrocinador do Horsepowercast e turbine sua visibilidade com a gente.